noite. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva e que possamos nós compreender e assimilar as ideias principais que trazemos aqui para a nossa reflexão, embora para muitos não seja novidades, mas nós vamos falar do Espiritismo ou doutrina espírita. Quando falarmos isso, estamos falando a mesma coisa. E vamos abordar o que é o Espiritismo, o que o Espiritismo revela, qual a abrangência do Espiritismo e os pontos fundamentais, da doutrina espírita e também a prática espírita. Vamos ver se conseguimos chegar até o último material. Primeiramente, esclarecendo então que o Espiritismo ou a doutrina espírita é dos Espíritos, não é de Allan Kardec, é dos Espíritos. Allan Kardec foi quem organizou os assuntos para que a gente pudesse hoje compreendê-la numa sequência de somas de aprendizado para bem compreendê-la. Então, a doutrina espírita é dos Espíritos. E aí perguntamos, o que é o Espiritismo? É fácil responder, mas nem tanto quando a gente começa a ver de uma forma mais sintetizada, O que é o Espiritismo? Então, o Espiritismo é um conjunto de princípios e leis reveladas pelos Espíritos superiores, contido nas obras de Allan Kardec, que compõe, então, a codificação espírita, que são essas 5 obras aqui somente. Allan Kardec escreveu outros livros, aí sim dele. Nós vamos até falar de um aqui ou dois, mas não é a doutrina espírita. Então, a doutrina espírita é composta desses 5 livros, livros de Espírito, dos Médios, Evangelho, Céu e Inferno, que trata da justiça divina, e a Gênesis, que trata da criação. Não, seria isso. O Espiritismo é uma ciência que trata a natureza, origem e destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Então, é uma ciência, e essa ciência é estudada aqui no livro dos Médios, desse intercâmbio, essas relações com o mundo espiritual e o mundo físico, o corporal. Essa citação está em um livrinho escrito por Kardec, que tem o nome O que é o Espiritismo. É um livro bem pequenininho, muito interessante de ser lido, porque ali tem perguntas de pessoas de outras religiões, e ele procura, da forma didática dele, explicar bem, compreensível a todos. E o Espiritismo realiza, então, aquilo que Jesus disse do Consolador prometido, quando ele disse que enviaria um outro Consolador, que ficaria eternamente conosco, que explicaria todas as coisas e relembraria tudo que ele ensinou também. Então, para nós não há dúvida de que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Então, ele realiza o que Jesus prometeu naquela citação dele. Então, é conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai, porque está na terra, atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, são perguntas que a humanidade toda sempre se fez. E a doutrina tem resposta, então, para todas essas questões, e de uma forma esclarecedora, racional, nós compreendemos e, pela compreensão, nos consolamos, porque compreendemos como funciona os mecanismos divinos,
dessa relação de nós seres inteligentes, né, que somos espíritos, para com o mundo espiritual, para com as leis divinas, né, que a nossa grande dificuldade ainda é, né, de agir de acordo com as leis divinas, mas estamos numa caminhada. O que o Espiritismo revela? Então já vamos dizer que revelar, né, é trazer visível, palpável, né? Ele nos revela, então, as leis que já existiam, sempre existiram, e contém outras ainda que vão ser descobertas a seu tempo, né? Porque a evolução vai fazendo com que chegue para nós os ensinamentos sempre mais aprofundados. Então o Espiritismo revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Também nos revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos e qual o objetivo de nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Então aqui é muito consolador saber que Deus não castiga ninguém. Deus é bom, é amoroso. Então nunca tomemos, quando estivermos um problema, acusar a Deus, porque, como os Espíritos nos explicam, tem sempre as causas, e quando não há causa, há a lição a ser aprendida. Então é, no fundo, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Qual a abrangência do Espiritismo? Trazendo conceitos novos sobre o homem e tudo que o cerca, o Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento, das atividades e do comportamento humano, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Regeneração, compreendemos que é nos tornarmos melhores ou bons espíritos, próximo passo, né, dentro dessa caminhada. E como vamos ver daqui a pouco, a gente está ainda bem aquém dessa condição de espírito bom. Falando de mim, né? Não é de vocês, não. Desculpa aí. E também abrange, né? Ele pode e deve ser estudado, analisado e praticado em todos os seus aspectos, ou todos os aspectos fundamentais da vida, como científico, filosófico, religioso, ético, moral, educacional, social. Então aqui tem resposta para todas essas áreas. E o importante é que a doutrina não é imposta, está aqui. Muitas vezes falamos aqui da frente, mas nos grupos de estudo, mas se pede, não aceite porque alguém está falando aqui, ou só porque você leu uma parte ali, entendeu? Não seja, ou venha ter uma fé cega, né? Procure conhecer, estudar, compreender, fazer um estudo metódico que a gente vai entender, e depois de passado pelo crivo da razão, do entendimento, aí aceitar. Né? Aceitar é íntimo, não é imposto e nem cobrado. Né? Então o Espiritismo, em todas as áreas, ele tem ajuda, ele tem resposta, ele tem ensinamentos que nos fazem compreender melhor a relação de nós com a natureza, com os outros seres, com o universo. Os ensinos fundamentais da doutrina espírita. Aqui cabe uma explicação também, que nós dissemos que a doutrina espírita não tem dogmas. Mas indo no dicionário, na definição, o que é dogma? Dogmas são pontos fundamentais, né, de uma religião ou de um partido político. E eu
acabo de dizer que eu vou falar dos ensinos fundamentais, ou desses pontos fundamentais da doutrina. Parece que não tem lógica. Mas a diferença é que dogmas não são discutíveis. Eles são aquilo que está ali escrito. E na doutrina espírita, não. Tem os pontos fundamentais? Tem. Agora, não tem nenhuma obrigação de aceitar. Deve discuti-los, como eu falei há pouco, né? Deve ser questionado, analisado, pensado. E aí, voltando a dizer, aceitar conforme o íntimo de cada um. Então, os pontos fundamentais, como não poderia deixar de ser, né, é Deus. O entendimento sobre Deus. Eu creio que a maioria de nós tínhamos essa compreensão. Deus, nosso Pai Criador. E era por aí, mais ou menos, a explicação, o entendimento que tínhamos, né? Mas a resposta dos Espíritos, até vale ressaltar que eles não perguntaram quem é Deus, o que é Deus. Não, só perguntaram o que é Deus, foi a pergunta que Kardec fez. E a resposta, que é um primeiro ponto fundamental da doutrina, é que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Deus é eterno, é imutável, é imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Isso aqui demora bastante para a gente entender realmente como Deus é justo e bom. Entender não, aceitar, né? Compreender, e realmente Ele assim o é. Há em nós ainda a dificuldade de compreender essas virtudes ou esses, como é que diríamos, fugiu a palavra aqui, mas são atributos divinos, né? Atributos de Deus. Então, esse último, principalmente, né? Soberanamente justo e bom, e sempre faz o melhor por nós. Mesmo às vezes sendo meio doído, mas creio, ali tem uma lição a ser aprendida. O universo, outro ponto fundamental, é a criação de Deus, abrange todos os seres racionais e irracionais, animados ou inanimados, materiais ou imateriais. Então, tudo no universo é criação divina. Outro ponto fundamental, que além do mundo corporal, que é a habitação nossa de espíritos encarnados, existe o mundo espiritual, que é a habitação dos espíritos. Todo globo tem, ou todos os povos têm a sua parte encarnados, e ligado a esse mesmo globo, esse mesmo planeta, tem outra imensidão de espíritos que estão permanentemente permutando essa condição de estar encarnado. No universo, há outros mundos habitados, com seres iguais a nós, diferentes, mais evoluídos, menos evoluídos, né, do que os homens. Então existe espírito de todos os níveis da evolução. E há outros mundos habitados, né, com seres, volto a dizer, diferentes em graus de evolução. Aí tem, cada mundo tem os seus graus de evolução, que é permitido ou que ali podem estar, né? A gente fica sempre na ideia de que encontrar seres de carne em outro planeta. E aí a gente lembra, quando nós deixamos o corpo e não deixamos a vida, nós vemos aquele que continua, raramente, com exceção de alguns médiuns ou em sonhos, né, a gente vai vê-los.
Então, em outros mundos, o corpo pode ser uma composição diferente e que não é visível aos olhos humanos, mas tudo é habitado. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus, que é o seu autor, abrange tanto as leis físicas como as leis morais. Na religião que eu vim, não se falava muito em leis divinas. Então, na doutrina, a gente passa a compreender que tem leis divinas, morais, que regem aí o universo. E que quando a gente agir em desacordo, acaba tendo consequências, porque desde a condição que ganhamos do livre-arbítrio, da nossa liberdade de escolha, passamos a ser responsáveis pelos nossos atos. O homem é um espírito encarnado em um corpo material. O perispírito é o corpo semimaterial que une o espírito ao corpo material. Então aqui é aquele mesmo exemplo. Quando a gente deixa o corpo físico, nós, se formos vistos por alguém, vai ser com a mesma aparência, com a mesma visão que tem como tivesse encarnado. Mas, para a maioria, vai estar invisível, porque é um material bem mais sutil, né? O perispírito, que é o corpo espiritual, que é o que dá forma a esse, né? Então, esse é o perispírito que assim Kardec deu esse nome. Os espíritos são seres inteligentes da criação. Então, lembramos, os espíritos, nós somos espíritos encarnados. Então, somos os seres inteligentes da criação divina, ou alcançamos essa condição, né, de inteligência, de capacidade de pensar, analisar, escolher. Então, somos nós, né? Também constitui o mundo dos espíritos, que preexiste e sobrevive a tudo. Então, seres inteligentes do universo, né, atinge os dois planos, né, plano físico e plano espiritual, e hoje estamos aqui na condição no plano físico, mas naturalmente vamos retornar para casa, como se diz, né, no plano espiritual, que é de onde viemos. Os espíritos são criados simples e ignorantes, evoluem intelectual e moralmente, e aí então passam de uma hora inferior para a outra mais elevada, até a perfeição, onde gozam de inalterável felicidade. Então, por aqui, a gente entende que é uma afirmação divina, que todos vamos ser felizes, mas é uma caminhada, é uma construção bem mais individual do que coletiva, mas das duas formas a gente vai evoluindo. E um dia chegaremos a essa condição. Os espíritos preservam sua individualidade antes, durante e depois de cada encarnação. Não teria nenhum sentido, né, se nós não continuássemos sendo nós mesmos, né? A nossa individualidade, o nosso modo de pensar, claro, sempre evoluindo, trazendo a nossa bagagem, né, de muitas e muitas encarnações. Então, preservamos essa individualidade sempre. Os espíritos reencarnam tantas vezes quantas forem necessário ao seu próprio aprimoramento. Essa é a reencarnação, né, citada por Jesus, não diretamente, né, quando os apóstolos questionaram, né, cadê Elias que viria a seu tempo, né? Elias, que era o profeta lá da antiguidade, voltaria, iria continuar, né, suas profecias, seus ensinamentos. E aí Jesus dizendo que ele já veio, fizeram o que quiseram com ele,
Aí depois dessas colocações, os apóstolos concluíram que ele falava de João Batista, né, o seu primo. Então, nós reencarnamos tantas vezes como for necessário, até chegarmos àquela condição de felicidade, de espíritos elevados. Essa é o que eu entendo como o grande perdão de Deus, como aqui no plano físico, todo dia Ele nos dá mais um dia, vai, começa tudo de novo, conserta o que não fez direito, aprende mais, vive novos aprendizados, experiências, né? Então assim Deus nos dá a reencarnação, vai, começa tudo de novo. Claro que tudo isso não é um acaso, tem toda uma preparação no mundo espiritual para esse retorno, porque senão nós ficaríamos patinando sempre nos mesmos problemas, né, que não deixa a gente andar muito. Os espíritos evoluem sempre. Em suas múltiplas existências corpóreas, como a gente citou há pouco, pode até estacionar, mas nunca regridem. Então a nossa caminhada é sempre para frente. Podemos no máximo parar algum tempo. Mas como Deus é bom, né? Ele manda, diz, um cachorrinho da dor, dá uma sacudida na gente, aí a gente vai, se mexe, né? Se mexe, vai em busca de socorro e tal, e acaba crescendo, né? E nesse crescimento, ou a rapidez desse progresso, né, intelectual e moral, porque é as duas asas que nos elevam, né, o conhecimento e o amor, depende dos esforços que façam para chegar a essa perfeição. Então depende de nós, de cada um individualmente, do seu esforço, da sua vontade. E aí os espíritos às vezes questionados que foram, eles disseram, a vontade de vocês é fraquinha, tal, né? Mas, claro que é um espírito mais evoluído. Nossa vontade é muito devagar. Quando temos interesse, a gente mostra a vontade e tal, mas de evoluir, de crescer, que é o objetivo da encarnação, muitos ainda estão alheios a isso, né? Mas mesmo assim, estamos sempre caminhando para frente no nosso nível evolutivo. Os espíritos pertencem a diferentes ordens ou grau de perfeição que tenham alcançado. O Kardec faz uma classificação nada absoluta, né, mas para que a gente consiga entender um pouquinho dessa caminhada evolutiva, em que ele diz assim que os espíritos puros são os que atingiram o nível evolutivo, né, na sua perfeição máxima. Então, espíritos puros. Aí vem os bons espíritos, e a gente muitas vezes se acha já nessa classe, né? Bons espíritos. O que define um bom espírito? É que o desejo do bem é o que predomina nele. O desejo do bem. Então, ele quer sempre fazer o bem. Então, esses são espíritos bons. E, por último, os espíritos imperfeitos, caracterizado pela ignorância, pelo desejo do mal, pelas paixões inferiores. E aí eu me achei, ainda estou aqui na base dessa caminhada. Tem muito que andar ainda, né? As relações dos espíritos com os homens são constantes e sempre existiram. Então, desde o início da humanidade física, já havia uma humanidade espiritual, já habitando o planeta Terra. E essa relação sempre existiu. Sempre existiram. Só pegar no Velho Testamento e outros, vamos encontrar espíritos se comunicando de alguma forma, não com essa clareza de palavras, né? Mas quando a gente vê lá Moisés recebendo os 10 mandamentos na pedra,
fenômeno de efeitos físicos, né? Escrita direta, que é o nome dado. Então, já é uma intervenção espiritual registrada, não com esse nome, mas Moisés não tinha laser, né, para fazer perfeitamente, nem cinzel, nem martelo. Então, é uma escrita direta. Só um exemplo para a gente entender. Os bons espíritos nos atraem para o bem, sustentam-nos nas provas da vida, nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Então são os mensageiros divinos, alguns responsáveis por nós, né, ou que avalizaram a nossa vinda, estão nos segurando dentro de que eles podem também, tem os limites, né? Mas sempre temos espíritos a nos ajudar, nos sustentar, para que não caiamos, né? Mas os imperfeitos nos induziram. Então, isso para a gente pensar o que a gente atrai. E como é que a gente atrai os imperfeitos, né? Com nossas atitudes, com nossas palavras, nossos pensamentos, né? Tudo isso vai atraindo ou vai nos dar o nível que a gente está convivendo. Jesus é o guia e modelo para toda a humanidade, e a doutrina que ensinou e exemplificou é a expressão mais pura da lei de Deus. Quase 2000 anos e nós não compreendemos ainda os ensinos de Jesus na sua profundidade. Se compreendemos, temos dificuldade ainda de exemplificar, né, de passar para ações. E também lembro aqui da pergunta 625, e Kardec perguntou qual foi o modelo mais perfeito que Deus nos enviou para ser um exemplo para nós, né? E a resposta é só um: Jesus, uma palavra só. Então a doutrina que ele trouxe, os ensinamentos, as expressões, as ações deles, a vida dele, é a mais pura expressão da lei de Deus, que deve ser o nosso guia e modelo, Jesus. A moral do Cristo, contida no Evangelho, é o roteiro para a evolução segura de todos os homens. Sua prática é a solução para todos os problemas humanos e o objetivo a ser atingido pela humanidade. Então, a moral do Cristo, que Ele nos veio ensinar, nos veio exemplificar, é o meio mais seguro para a nossa evolução. O homem tem um livre-arbítrio para agir, mas responde pelas consequências de suas ações, né? Já havíamos comentado, mas é mais um ponto fundamental da doutrina espírita, dizendo que nós temos a liberdade de escolha, mas nossas ações, o resultado delas, terão consequências boas ou ruins, né? Depende de como agimos, de acordo ou não com as leis divinas. A vida futura reserva aos homens penas e gozos compatíveis com o procedimento de respeito ou não às leis de Deus, né? Então, o nosso bem amanhã, como diz aqui, os nossos gozos ou penas, vai depender do nosso procedimento. A prece, eu lembro de Chico que dizia que se nós soubéssemos o valor da prece, nós andamos de joelho. Palavras de Chico, tá? Então a prece é um ato de adoração a Deus, está na lei natural, é o resultado de um sentimento inato no homem, assim como inata a ideia da existência do Criador. Então todos os povos civilizados ou não que foram encontrados, sempre havia a ideia de um ser
maior, um ser criador, né? E a prece nos aproxima desse ser criador. E também a prece torna melhor o homem, né? E se a gente fosse fazer alguma coisa ruim e lembrasse de orar antes, nós deixaríamos, com certeza, de fazer muitas ações que nos comprometeriam. Aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte às tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. Este, então, o socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Só que aqui temos que lembrar que o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Somos muito imediatistas, então temos que confiar em Deus, porque, como disse lá atrás, Ele sempre faz o melhor por nós, e Ele é bom e é justo. Então, é fazer o nosso pedido, e muitos dizem, mas para que eu vou pedir se Ele já sabe o que eu necessito, né? É a forma, então, de nos humilharmos, no sentido de reconhecermos a grandiosidade de Deus e confiar, mostrando nossa confiança nele. Passando um pouquinho, mas bem rapidamente, a prática espírita, que é muito importante a gente relembrar também. Toda a prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho: dai de graça o que de graça recebeste. Então, é um ponto muito importante na prática da doutrina espírita. Todas as atividades são gratuitas. A prática espírita é realizada com simplicidade, sem nenhum culto exterior, dentro dos princípios cristãos de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Palavras de Jesus, né? Então, o culto exterior nos auxiliou muito, né? Foi muito valioso, mas hoje a gente já compreende que não precisa mais, né? Não precisa mais. E aí lembramos dos ensinamentos de quase 2000 anos do Cristo, em que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. O Espiritismo não tem sacerdotes e não adota e nem usa em suas reuniões ou em suas práticas altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramento, concessões de indulgência, paramentos diferenciados, né? Bebidas alcoólicas ou alucinógenas, incenso, fumo, talismãs, amuletos, horóscopo, cartomancia, pirâmides, cristais ou qualquer objeto, rituais ou forma de culto exterior. Então, veja quanta coisa não se adota na doutrina espírita. E podemos pensar, mas os outros estão errados? Não é isso que eu estou falando, né? E quem veio de outra religião sabe da importância que foi quando ali esteve e da valia que tem. Então, se dissermos qualquer coisa nesse sentido, estamos fazendo contra o ensinamento do Cristo, em que ele disse: não julgueis para não ser julgados, né? O Espiritismo não impõe os seus princípios, convida o interessado em conhecê-lo a submeterem os seus ensinos ao crivo da razão antes de aceitá-los. Já havíamos comentado antes, né? E lembramos que temos na casa o estudo sistematizado da doutrina, que retorna agora na primeira terça-feira de 2025, e todos os sábados está tendo, né? E todos os sábados, tanto terça como sábado, às 20 horas, para quem desejar conhecer, não para ser espírita, né? De ter alguma, mas para conhecer, para poder compreender melhor no toda a doutrina, né?
Então, o momento de estudo é muito importante para a gente ser livre para fazer as nossas escolhas, mas com conhecimento. Então, a gente até diz que o Espiritismo não se impõe, né? Mas se expõe. E aí fica com cada um, né, de seguir ou não. A mediunidade que permite a comunicação dos espíritos com os homens é uma faculdade que muitas pessoas trazem consigo ao nascer, independentemente da religião ou da diretriz doutrinária de vida que adotem. Então, a mediunidade, Kardec diz que todos nós somos em algum grau, né? Mas tem aqueles que têm compromisso com a mediunidade, que é mais aparente, que tem essa relação com o espiritual mais sensível, né? Mas todos nós temos ideias brilhantes, de repente, né? Então esse está dentro daquele amparo dos bons espíritos, nos inspirando para fazer as coisas boas, e outro nos inspirando a fazer coisas ruins. Então a gente fica com o poder de decisão. A prática mediúnica espírita só é aquela que é exercida com base nos princípios da doutrina espírita e dentro da moral cristã. Então, a gente só exerce a mediunidade já de muito tempo, só em reuniões específicas de mediunidade. Não tem mais público que desconhece para quê, porquê da mediunidade. O Espiritismo respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização e pela paz entre todos os povos e entre todos os homens, independente da sua raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural ou social. Reconhece ainda que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Então, nós estamos trabalhando para ser homens de bem, para que, nos tornando melhores, evoluamos. Então, era isso, irmãos, né, que possamos meditar, pensar sobre o que a doutrina nos vem trazer, porque para nós a verdade é sempre relativa, que pode ser melhorada, aprofundada, e cada vez que a gente se capacita melhor a compreender, a gente consegue tanto tirar da doutrina, como pode chegar mensagens também nos revelando algo que a gente possa melhor compreender as leis divinas, mas sempre guardemos o principal objetivo da nossa encarnação, é nos tornarmos melhores e, consequentemente, né, evoluindo sempre. Então, que possamos fazer o bom proveito, principalmente agora que temos mais um ano aí iniciando pela frente, né? Agradecemos pelo que passou, ou está passando ainda, né? Mas lembrando que essa divisão é nossa, não é do mundo espiritual, é só aqui na Terra, mas é oportunidade de renovarmos nossa fé, nossa esperança, nossa confiança no Criador. Muita paz a todos e que tenham um feliz 2025.